Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Desafio de Todos os Homens, da editora Mundo Cristão. E nós iremos ler hoje de Esdras capítulo 8 ao capítulo 10. Exilados que regressaram com Esdras. Esdras capítulo 8. Esta é uma lista dos chefes de família com suas genealogias, aqueles que regressaram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Da família de Finéias, Gerson. Da família de Itamar, Daniel. Da família de Davi, Atus, descendente de Secanias. Da família de Parós, Zacarias e 150 homens registrados com ele. Da família de Paete, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e 200 homens registrados com ele. Da família de Zatu, Zecanias, filho de Jaaziel, e 300 homens registrados com eles. Da família de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e 50 homens registrados com ele. Da família de Elão, Jesaías, filhos de Ataías, e 70 homens registrados com ele. Da família de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e 80 homens registrados com ele. Da família de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e 218 homens registrados com ele. Da família de Bani, Selomite, filho de Josifias, e 160 homens registrados com ele. Da família de Benaí, Zacarias, filho de Benaí, e 28 homens registrados com ele. Da família de Asgabe, Joanã, filho de Acatã, e 110 homens registrados com ele. Da família de Adonicã, que chegaram depois, Elifelete, Jeiel e Semaías, e 60 homens registrados com eles. Da família de Bigvai, Utaí e Zacur, e 70 homens registrados com ele. A viagem de Esdras a Jerusalém. Reuni os exilados perto do canal de Ahava e acampamos ali por 3 dias enquanto eu revisava as listas do povo e dos sacerdotes que haviam chegado. Descobri que nenhum levita se havia oferecido para nos acompanhar. Por isso mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Messulão, líderes dos povos. Também mandei chamar Joiaribe e Eunatã, 2 homens com discernimento. Enviei-os a Ido, chefe dos levitas em Cassifia, para que pedissem a ele, a seus parentes e aos servidores do templo, que os enviassem ministros para o templo de Deus em Jerusalém. Visto que a bondosa mão de nosso Deus estava sobre nós, eles nos enviaram Serebias junto com 18 dos seus filhos e parentes. Era um homem inteligente, descendente de Mali, descendente de Levi, filho de Israel. Também nos enviaram Asabias junto com Jesaías, dos descendentes de Merari, 20 de seus filhos e parentes, e 220 servidores do templo. Os servidores do templo eram assistentes dos levitas, um grupo de trabalhadores do templo instituído pelo rei Davi e por seus oficiais. Todos estavam registrados por nome. Ali, junto ao canal de Ahava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Oramos para que ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens, pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros que nos acompanhassem Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei:
A bondosa mão do nosso Deus está sobre todos os que adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Nomeei 12 chefes dos sacerdotes, Zerebias, Asabias e outros 10 sacerdotes, para ficarem encarregados do transporte da prata, do ouro e dos outros objetos que o rei, seu conselheiro, seus oficiais e todo o povo de Israel haviam doado para o templo de Deus. Pesei o tesouro ao entregá-lo e seu total era 22.750 quilos de prata, 3.500 de utensílios de prata, 3.500 quilos de ouro, 20 tigelas de ouro, cada uma pesando 8,6 quilos, 2 utensílios finos de bronze polido, tão valioso como o ouro. E disse aos sacerdotes: vocês e esses tesouros foram consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. Guardem bem estes tesouros até que os apresente aos líderes dos sacerdotes, aos levitas e aos chefes da família de Israel, que os pesarão nos depósitos do templo do Senhor em Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas aceitaram a responsabilidade de transportar esse tesouro de prata e de ouro até o templo de nosso Deus em Jerusalém. Levantamos acampamento junto ao canal de Ahava no dia 19 de abril e partimos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. No 4º dia, depois da nossa chegada, a prata, o ouro e os utensílios valiosos foram pesados no templo de nosso Deus, entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Joadias, filho de Binuí. Pesaram e contaram tudo, e o peso total foi registrado oficialmente. Os exilados que haviam regressado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Apresentaram 12 touros por todo o povo de Israel, 96 carneiros e 77 bodes. Também apresentaram 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo isso foi oferecido como holocausto ao Senhor. Os decretos do rei foram entregues aos oficiais que ocupavam os cargos mais elevados e aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, que passaram a apoiar o povo e o templo de Deus. A oração de Esdras a respeito dos casamentos mistos. Esdras capítulo 9. Depois que estas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nessa terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amoreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposa para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer esta infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Então todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam resgatado. E fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação,
com as roupas rasgadas com as roupas rasgadas. Caí de joelho, ergui as mãos aos céus, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Ó Senhor Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar meu rosto para ti, pois nossos pecados se elevam acima de nossa cabeça e nossa culpa chegou até os céus. Desde os dias de nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecados. Por isso, nós, nossos reis e nossos sacerdotes fomos entregues nas mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados e desprezados, como acontece hoje. Agora, porém, a graça do Senhor nosso Deus nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que algum de nós sobrevivêssemos como um remanescente e nos deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio de nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou nossas forças para que reconstruíssemos o templo de nosso Deus e restaurássemos suas ruínas. Deu-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Pois, mais uma vez, abandonamos os seus mandamentos. Tu nos advertiste por meio dos teus servos, os profetas, quando eles disseram: a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção e de uma extremidade à outra. Não permita que suas filhas se casem com os filhos dele, nem tomem as filhas dele como esposa para os seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão esta prosperidade como herança para os seus filhos para sempre. Tudo o que nos aconteceu é castigo de nossa maldade e de nossa grande culpa. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitiste que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente, e, no entanto, quebramos teus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas que praticam estas coisas detestáveis. Acaso tua ira não será suficiente para nos destruir, a ponto de não sobreviver nem mesmo este pequeno remanescente? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo. Aqui estamos diante de ti com nossa culpa, um mero remanescente que escapou. Embora, por sermos culpados, nenhum de nós tenha o direito de estar em tua presença. Esdras capítulo 10, o povo confessa o seu pecado. Enquanto Esdras orava e fazia esta confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então, Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir esta situação. Nós o apoiaremos, portanto, seja forte e faça o que tem que ser feito.
Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes do sacerdote, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que faria o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Em seguida, Esdras se retirou de diante do templo de Deus e foi à sala de Joanã, filho de Eliasibe. Não bebeu nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Depois disso, foi feita uma proclamação por todo Judá e Jerusalém, para que todos os que vieram do exílio se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em 3 dias perderiam todas as suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes e das autoridades. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro e todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês agiram de modo infiel, aumentaram a culpa de Israel ao se casar com mulheres estrangeiras. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam o que agrada a Ele. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz: Você tem razão, faremos o que disse. No entanto, não é algo que possa ser feito em 1 ou 2 dias, pois há muitos de nós envolvidos nesse grande pecado. E agora é a estação das chuvas, portanto não podemos ficar aqui fora por muito mais tempo. Que nossos líderes decidam por toda a comunidade. Todo aquele que estiver uma esposa estrangeira virá num dia marcado, acompanhado das autoridades e dos juízes da cidade, para que a ira ardente de nosso Deus a este respeito seja afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e pelo levita Zabetai. Foi este, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes que representassem suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão. Assim, em 27 de março, do primeiro dia do 9º ano, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Os culpados de casamentos mistos. Os sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras foram da família de Jesuá, filho de Jeozadaque e os seus irmãos, e de seus irmãos Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Assumiram o compromisso de divorciar-se de suas esposas e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa de sua culpa. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maecéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Natael, Josabade e Elasa. Os levitas culpados por esse pecado foram Josabade, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. O cantor culpado por esse pecado foi Eliasibe. Os porteiros culpados deste pecado foram Salum, Telém e Uri. Os outros israelitas culpados deste pecado foram da família de Parós, Ramiz, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benai. Da família de Elão, Matanias, Zacarias,
Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jeromote, Zabade e Aziza. Da família de Benai, Joanã, Ananias, Zabai e Atilaia. Da família de Bani, Messulão, Maluque, Adaías, Jesube, Zeal e Jeremote. Da família de Paate Moabe, Adiná, Quelau, Benaiá, Maazéias, Matanias, Bezaleel, Binuí e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Isis, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benaiá, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jazaí. Da família de Binuí, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sassaí e Saraí. Azareel, Selemias, Semarias, Zalum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaiá. Todos estes homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos com essas esposas. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.